Existem pela internet uma série de vídeos tão assustadores que têm o poder de gelar a espinha da mais corajosa das pessoas e deixar qualquer um duvidando dos próprios olhos. E agora, você conhecerá alguns desses vídeos. Existem histórias sobre seres e criaturas que definitivamente deveriam habitar apenas os cinemas e os nossos pesadelos. Mas o que fazer quando se dá de cara com um zumbi no mundo real? O vídeo feito nas florestas da Bolívia mostra o que parece ser um homem andando de uma forma assustadora em meio às árvores. E duas coisas chegam a chamar muita atenção nessa cena. A primeira delas é que o homem parece carregar uma foice ou alguma ferramenta parecida com essa em uma das suas mãos. E a segunda coisa é que ele simplesmente parece não ter cabeça, o que sem dúvida só aumenta a bizarrice da filmagem, que está sendo muito compartilhada por aí, com títulos que dão a entender que um legítimo defunto teria se levantado da sua tumba e agora estaria caminhando sem rumo pela floresta, ou quem sabe, em busca da sua cabeça. Por onde passa, esse vídeo deixa uma enxurrada de comentários, onde a maioria das pessoas duvida fortemente da veracidade das imagens, apostando suas fichas em uma grande armação. Mas o que ninguém duvida é de quão assustador seria encontrar com uma coisa assim perambulando por aí. Existem vários canais na internet que buscam mostrar explorações de lugares que seriam assombrados. Mas o que aconteceria de fato se algum deles encontrasse alguma coisa? Bom, talvez um vídeo postado pelas meninas do canal Scary Labs nos traga essa resposta. Enquanto exploravam uma antiga casa abandonada, já em ruínas, caindo aos pedaços, em certo momento da madrugada, essa coisa medonha surgiu em um dos cômodos durante a exploração das garotas, que acabaram tomando um susto tão grande que nem teriam conseguido descobrir o que seria essa coisa, e fugiram do local o mais rápido que puderam, sem nem olhar ou gravar para trás. Apesar de algumas pessoas acharem que as meninas forjaram esse encontro, muita gente acredita na veracidade do medo e da reação delas, e dizem acreditar que realmente haveria algo que elas não esperavam encontrar naquele lugar. Agora, o que era é a pergunta que fica no ar. Será que você tem alguma ideia? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E a investigação não precisa necessariamente acontecer em um local fechado em meio à escuridão para ser assustadora. E a prova disso está nessa filmagem também postada por um canal de investigação sobrenatural. Só que dessa vez, o alvo são ruínas de uma antiga vila abandonada há muitos anos. No vídeo, nós vemos a pessoa investigando uma área onde ficaria o poço da região. E quando ele está mostrando dentro desse poço, algo acaba chamando sua atenção, o que o faz virar a câmera rapidamente para o lado esquerdo, somente para revelar o que parece ser alguma criatura humanoide abaixada ali fazendo Deus sabe o quê. E quando a tal criatura percebe a presença de um intruso, avança rapidamente sobre ele e sai correndo no mesmo instante, interrompendo a gravação. Segundo a história, a pessoa que fazia a filmagem conseguiu sair de lá são e salva, e não voltou mais a ver a tal criatura, que ele jura de pé junto não fazer ideia do que se trate. Agora, o que você acha? Apenas uma farsa com alguém fantasiado? Ou o que poderia ser essa coisa medonha que vemos na gravação? Lendas sobre monstros que habitariam rios e lagos existem aos montes pela internet, e sempre que surge uma nova, todo mundo espera ver o vídeo da suposta criatura. Só que nesse caso, mesmo a filmagem não mostrando uma criatura em si, o que vemos vem dando um nó na cabeça de muita gente. Bubbles coming from the bottom of the lake.
No current. O vídeo começa com um homem que passeava de barco por um lago, mostrando que existe uma movimentação muito incomum nas águas, principalmente porque não há correnteza que pudesse explicar aquela agitação. E mesmo tentando filmar dentro d'água em busca da origem daquele movimento, nada aparece. Só que assim que ele faz isso, as águas ficam inexplicavelmente mais agitadas, e uma espécie de turbilhão marrom se forma, deixando o cara apavorado. What the What the What the is happening? O homem diz que o cheiro que emanou no local era horrível, e por temer ser sugado por seja lá o que for aquilo, preferiu fugir do local, infelizmente sem descobrir ou sequer fazer qualquer ideia do que poderia estar causando tudo aquilo. Muitas pessoas acreditam na existência de fantasmas, espíritos que por algum motivo não conseguiram seguir em frente e ficaram presos a esse mundo. E uma filmagem registrada pelo Circuito Interno de Segurança no Japão vem sendo muito compartilhada por grupos que debatem sobre esses temas. No vídeo, vemos essa mulher atravessando o corredor normalmente, e até aí, tudo bem. Mas o problema começa quando ela para do nada, se vira para a parede, anda em direção a ela e simplesmente desaparece. Pelo que parece, ninguém sabe ao certo qual a origem exata da gravação, o que sem dúvida ajudaria a confirmar a veracidade da mesma. Mas mesmo assim, várias pessoas acreditam que ela mostre uma legítima manifestação do além, enquanto outros acham que a moça apenas atravessou uma porta que não conseguimos ver por causa da falta de qualidade das imagens. E como sempre, cabe a você decidir no que acreditar. Muitas pessoas acreditam que animais têm a capacidade de ver coisas que nós não conseguimos. E seja lá o que for o que esses cães avistaram na rua, a câmera de segurança do local também viu. O vídeo mostra o que parece ser uma bola escura, como se fosse uma sombra se aproximando, o que faz os cachorros darem o fora de lá na mesma hora. E curiosamente, quanto mais a tal sombra se aproxima, mais parecida com uma pessoa ela fica, só que sempre com esse mesmo aspecto de sombra, como se fosse um pouco transparente. Esse é sem dúvida um daqueles vídeos que dividem muito as opiniões, e enquanto alguns acreditam que seja apenas uma pessoa que ficou estranha por causa da câmera, outros buscam uma explicação mais sombria para tudo isso. Muitos dos vídeos que nós vimos hoje estão tirando o sono de muita gente por aí, mas o que veremos agora está simplesmente fazendo as pessoas pularem das cadeiras. O vídeo, que é feito por uma câmera de um circuito interno de segurança, começa mostrando o que parece ser uma mulher saindo do quarto. E pela posição da câmera, não dá para ver o rosto dela, somente o corpo. Mas isso muda rapidamente quando ela corre em direção à câmera, revelando uma face monstruosa, poucos segundos antes de meter a mão na câmera e encerrar a gravação. Ninguém sabe ao certo quem criou essa filmagem, mas se a ideia era assustar, tem funcionado muito bem com a maioria das pessoas. Enquanto estava parado nesse sinal, o dono do carro começou a ouvir gritos desesperados de uma mulher. E não demorou muito para ela surgir correndo bem na frente dele, aparentemente fugindo desse outro homem que parece persegui-la enquanto o cara do carro filma tudo. É impossível saber ao certo o que estava acontecendo, mas o fato da mulher fugir dessa forma, parecendo estar extremamente assustada, indica claramente que boa coisa não era. Mas felizmente, uma viatura apareceu e seguiu os dois.
e nos cabe apenas torcer para que a moça esteja bem e em segurança. Coisas estranhas passando pelos céus sempre fascinaram a maioria das pessoas, e quando esses objetos aparecem com algum barulho estranho, é aí mesmo que a nossa imaginação vai longe. Segundo a história, esse vídeo foi feito no interior do Rio de Janeiro e deixou muita gente bastante assustada, não só com o som, mas também por não saberem com certeza o que são essas coisas. E para completar a bizarrice, na outra noite, essa outra coisa teria sido filmada próxima da mesma cidade. Muitas pessoas comentaram que só podem ser balões e dizem que o formato dos objetos confirmam isso. Mas alguns ainda questionam o som que teria sido ouvido e gravado naquela noite. Histórias sobre casas assombradas sempre são capazes de dar medo, pois geralmente imaginamos que poderia estar acontecendo na nossa própria casa. E esse vídeo, feito por duas mulheres numa dessas situações, foi de arrepiar. Segundo a história, tudo começou com apenas barulhos na madrugada, que noite após noite foram só piorando, até chegar no ponto de coisas começarem a se mover pela casa. What the What's that? Santa fell. Nessa noite, o crucifixo teria começado a bater na parede, e logo fotos e outros objetos começaram a ir para o chão por toda a casa, fazendo com que, ainda segundo a história das moças, elas se mudassem depois dessa noite. Nan, did you see that? What? The card just fell. What car? Nos comentários, as pessoas se dividiram entre quem acredita que esse tipo de manifestação seja possível e quem acha que o vídeo foi forjado pelas próprias donas da casa. Mas e você? No que acredita? E não são só vídeos sobre casas assombradas que andam surgindo por aí, mas também em prédios de órgãos públicos, onde geralmente nem imaginamos algo assim acontecendo. Mas mesmo assim, é o que parece mostrar esse vídeo, feito em uma delegacia na Malásia, onde vemos uma das portas abrindo com força e aparentemente sozinha, dando um baita susto nos policiais, que parecem não fazer ideia do que estaria acontecendo. E antes mesmo que eles pudessem recuperar o fôlego, o mesmo acontece com uma segunda porta. Apesar de haver poucas informações sobre esse vídeo que possam confirmar sua veracidade, uma coisa nós podemos ter certeza: só imaginar uma situação dessas acontecendo na vida real já é o suficiente para arrepiar de medo. Sempre que falamos em situações capazes de apavorar uma pessoa, geralmente nos vem à mente alguma suposta manifestação sobrenatural, não é verdade? Mas às vezes, momentos totalmente explicáveis podem ser mais aterrorizantes que qualquer assombração. Nesse vídeo, acompanhamos através da câmera na porta os momentos de terror vividos por uma pessoa que estava sozinha em casa sem ter como fugir, enquanto vários homens encapuzados tentavam invadir a sua casa. Infelizmente, quando a polícia chegou, todos já tinham fugido levando várias coisas da casa. Mas por muita sorte, se não um verdadeiro milagre, o dono da casa saiu completamente ileso da situação, apesar do grande susto que viveu. É muito comum vermos por diversas vezes as nuvens tomando formas de objetos e até animais, e isso é completamente normal. Mas essa nuvem em particular conseguiu não só assustar o pessoal que fez a filmagem, mas também
Muita gente que assiste esse vídeo de casa e atribui a essa imagem as mais diversas explicações imagináveis. Face. Holy. O que você acha? Será apenas um caso de pareidolia, onde vemos um rosto humano nas nuvens, ou teria algum significado mais profundo? Cabe a você escolher no que acreditar. Um dos vídeos mais apavorantes que andam sendo compartilhados por aí teria sido gravado pelas câmeras de segurança da cozinha de um restaurante, que mostra esse homem trabalhando e, pelo que parece, tudo corre normal enquanto ele frita alguma coisa. Só que toda essa normalidade dura muito pouco tempo, porque logo em seguida ele começa a agir de uma forma muito estranha, se tremendo todo e parecendo bastante confuso. Só não tão confuso quanto a gente fica quando ele faz isso aí. Como você já deve imaginar, o que aconteceu em seguida não dá para mostrar aqui, mas dá para ter uma noção, certo? O que infelizmente não temos como saber é qual a origem desse vídeo tão sinistro que está correndo a internet, e que enquanto alguns dizem ser uma produção amadora de terror, outros sugerem que o homem poderia estar possuído por alguma coisa que o fez fazer isso. Mas e você? O que achou dessa filmagem? Uma produção de terror? Ou você acredita que algo seja capaz de fazer isso com uma pessoa? Gostaria muito de conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Muitos lugares que são considerados mal-assombrados costumam ser completamente abandonados, geralmente estando em ruínas. Mas nem sempre as coisas funcionam dessa forma. E às vezes, mesmo lugares muito movimentados como esse escritório acabam conquistando essa fama. E tá aí o porquê. Durante a madrugada, quando não deveria haver ninguém no local, as câmeras de segurança começaram a registrar as cadeiras se movendo aparentemente sozinhas e chegando ao ponto de irem parar no chão. Apesar de muitas pessoas duvidarem da veracidade de filmagens como essa, alegando que são muito fáceis de produzir, segundo a história desse vídeo, esse escritório ficaria em um prédio que sofreu um grande incêndio no passado, onde muitas vidas foram perdidas, e que desde então, fenômenos como esse passaram a ser comuns por todo o prédio. Infelizmente, uma história difícil de confirmar, já que o vídeo não informa o local exato onde ficaria esse prédio, mas sem dúvida uma história de arrepiar. Como já dizia o famoso ditado, quem procura acha, e esse homem resolveu corajosamente passar por um cemitério à noite em busca de uma filmagem de algo que não pertença a esse mundo. E seja ou não algo do além que ele encontrou por lá, foi com certeza assustador. De início, o cara percebe uma sinistra figura parecendo usar um manto andando pelo local e decide segui-la, a encontrando pouco mais à frente ajoelhada no chão, como se estivesse rezando. Assim que se aproxima, a figura vira a cabeça levemente para trás. Mas antes que possa revelar seu verdadeiro rosto, a coragem do homem acaba. E ele decide que é melhor sair fora de lá na mesma hora, deixando para trás e nas mãos de quem assiste um grande mistério. E eu te pergunto,
O que você acha que estava embaixo desse manto? E o que estaria fazendo naquele local? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Quando a filha de um casal tenta aproveitar da noite de Halloween para dar um susto nos pais, nem ela e muito menos eles deveriam esperar que algo realmente apavorante pudesse acontecer. Tá assistindo aqui, depois vem aqui. Não, mas pode não, que é perigoso para as crianças. Vai, vá. Que lugar que é esse? De início, a garota surge coberta por uma toalha, fingindo ser o fantasma. E logo é mandada embora por seu pai, que parece não estar com muita paciência e bem concentrado no programa que está assistindo. Mas não demora muito para a situação voltar a acontecer, de uma forma ligeiramente diferente dessa vez. Tá assistindo aqui, depois vem aqui. Não, mas pode não, que é perigoso para as crianças. Vai, vá. Que lugar que é esse? Meca, de novo. Para. Dessa vez, não há nada embaixo do pano, o que dá um tremendo susto no homem e na sua esposa, que parecem fugir do local quando a filmagem é interrompida. Apesar de ser um vídeo muito interessante, poucas pessoas chegaram a crer na sua veracidade por levantar algumas questões que parecem não fazer muito sentido, como por exemplo, por que a sala estaria sendo filmada ou por que não existe uma continuação do vídeo. Mas ainda assim, não deixa de ser uma filmagem surpreendente e bem interessante, e nos leva à seguinte questão: como será que essa filmagem foi feita? Alguma ideia de qual é o segredo por trás desse suposto fantasma? E simplesmente não tem como terminar a lista dessa semana sem mostrar aquele que está sendo considerado um dos vídeos mais apavorantes que surgiram pelas redes sociais atualmente. E começa com um bravo explorador do sobrenatural investigando um antigo prédio abandonado em Tóquio, no Japão. E não demora muito para que sons estranhos, parecendo barulhos de gatos, comecem a ser ouvidos por todo o local. Apesar do barulho assustador premeditar que algo ainda mais sinistro esteja por vir, o homem continua explorando o local, até que acaba encontrando esse garoto, que logo mostra que parece não pertencer a esse mundo. Entre o que parecem ser várias interferências na câmera durante a filmagem e essa cena simplesmente apavorante, o homem que investigava o prédio foge do local o mais rápido que pode, dando um fim à gravação. Esse vídeo, que vem tocando terror por onde passa, se tornou um grande mistério, onde muita gente vem procurando descobrir a sua origem. E a maioria dos comentários sugerem que seja parte de algum filme de terror. Só que ninguém soube dizer com certeza que filme seria esse. Então hoje eu pergunto a você, o que achou desse vídeo? E tem alguma teoria de onde ele possa ter saído ou que possa explicá-lo? Conhece algum filme com uma cena parecida com essas? Uma confraternização religiosa no entorno de uma estátua é uma situação bem comum em vários lugares do mundo. Mas o que chama atenção nessa filmagem não são as pessoas reunidas, e sim a estátua e o que ela é capaz de fazer.
Durante essa reunião gravada em um retiro cristão no México, vemos a estátua de Jesus movendo claramente seu pescoço para baixo, como se abaixasse a cabeça bem na frente da câmera. Quando uma gravação dessas aparece, os mais céticos costumam teorizar que seja uma ilusão de ótica, mas como o movimento da estátua é bem claro, esse não parece ser o caso, o que fez muitos fiéis ao redor do mundo acreditarem em um possível milagre, enquanto aqueles que não creem nessa ideia acham que a estátua seja na verdade um tipo de boneco, onde alguém pode estar controlando os movimentos da sua cabeça. Quando gritos de desespero ecoam pela madrugada, uma simples olhada nas câmeras de segurança podem solucionar o mistério. Só que não nesse caso. A filmagem mostra uma mulher entrando pela rua bastante agitada, gritando e olhando para trás a todo momento. E quando esse vulto indistinguível surge no fundo do vídeo, ela fica ainda mais desesperada. Apesar de ser impossível dizer o que era aquilo que causava tanto pavor na mulher, muitos comentários sugeriram que não parecia ser uma pessoa, por não ter uma forma humana e dar a impressão de ser ligeiramente transparente. Mas como o dono da gravação jamais encontrou a mulher ou o que a perseguia, a única certeza que temos é que seja lá o que for aquilo, foi suficiente para aterrorizar essa mulher. Quando uma pessoa alega ter tido uma experiência paranormal, a maioria das pessoas pergunta por provas, o que não foi um problema para a mulher que fez essa gravação dentro da própria casa. Ao longo da filmagem, vemos uma espécie de névoa branca passando por toda a sala de jantar, e que a dona da casa diz ser um ectoplasma gerado pelos espíritos que habitariam aquele lugar. Espíritos que, segundo a mulher, estariam em constante contato com ela. Inclusive, também teriam dado autorização para essa filmagem acontecer e ser publicada. Ao contrário da filmagem anterior, onde a mulher alega ter um contato amistoso com as entidades que habitariam a sua casa, para esse rapaz, as coisas não seriam tão simples assim. E segundo a história contada por ele, as manifestações foram só piorando até chegar nesse ponto. O homem conta ter se mudado para o apartamento há poucas semanas, e que no começo eram apenas barulhos estranhos nas madrugadas. Barulhos que logo evoluíram para pratos sendo quebrados na cozinha e outros objetos arremessados por toda a casa, até chegar nesse ponto, onde ele foi agarrado e erguido no ar por uma força sobrenatural. Após esse evento, o rapaz teria se mudado e, apesar de muitas pessoas na internet duvidarem do seu relato e acusarem o vídeo de fraude, ele alega que foi tudo real. Mas o que você acha? Acredita que uma coisa dessas seja possível ou acha que o vídeo é de fato uma fraude? Bom, a única certeza que temos é que a filmagem é assustadora, e só de imaginar uma coisa dessas acontecendo com a gente, já dá aquele arrepio na espinha.
Quando um pai escuta sua filha falando sozinha no quarto, ele pode até chegar a pensar que ela possa ter um amigo imaginário. Mas já imaginou o susto que esse pai levaria se chegasse até o quarto e realmente tivesse alguém lá? Bom, nem precisa imaginar, pois segundo a história dessa filmagem foi exatamente o que aconteceu, e de uma forma ainda mais sinistra, pois a tal pessoa que estaria conversando com a sua filha desaparece completamente assim que o homem se aproxima. Amy. Amy. A filmagem, que anda sendo muito compartilhada por aí, ainda termina com o pai da garota chamando por seu nome. Porém, ela nem mesmo chega a responder, como se estivesse numa espécie de transe. Amy. Assim que foi publicado pela primeira vez, várias pessoas chegaram a duvidar da veracidade do vídeo. E dizem acreditar que só pode se tratar de uma armação para viralizar na internet, enquanto os amantes de histórias sobre o sobrenatural sugerem que o homem e sua filha estejam vivendo em uma casa mal assombrada. Mas seja lá qual for a verdade sobre esse vídeo, uma coisa é certa, ele é pra lá de assustador. Uma das lendas urbanas mais famosas nos dias de hoje e que sempre viralizam pela internet falam sobre as pessoas sombra, que seriam seres com o corpo composto completamente por sombras e que apareceriam em uma infinidade de lugares e situações diferentes, geralmente proporcionando vídeos de arrepiar, exatamente como esse super compilado com várias dessas gravações. Dá uma olhada só. Apesar de muitos vídeos já terem sido explicados, uma boa parte permanece um verdadeiro mistério. E a cada dia surgem ainda mais filmagens sobre essa suposta pessoa sombra, que nos fazem imaginar se são apenas defeitos nas câmeras, algum efeito de luz, computação gráfica, ou será que poderia haver alguma explicação no sobrenatural para isso tudo? Quando um grupo de amigos decide investigar uma antiga casa abandonada que tem a fama de ser assombrada, eu duvido que eles realmente esperem encontrar alguma coisa fora do normal. Mesmo porque, se estivessem esperando por isso, não teriam fugido imediatamente do local depois de filmar essa coisa espreitando pela janela. No vídeo, nós vemos passar rapidamente pela janela, o que parece ser um rosto bem macabro, que nos faz não culpar mais a galera que saiu correndo de lá assim que viram isso. Mesmo porque seria bem difícil manter a coragem imaginando o que poderia estar dentro daquela antiga casa. Acampar em uma floresta durante a noite exige muita coragem, e quando alguma coisa sinistra parece estar espreitando por trás das árvores, somente alguém com muito sangue frio e nervos de aço para conseguir se manter nessa floresta. E de acordo com a história do vídeo que estamos vendo agora, ele foi gravado por uma dessas pessoas. Segundo a postagem feita no Reddit, essa gravação foi feita na França e mostra alguma coisa medonha aparecendo e desaparecendo logo em seguida bem atrás dessa árvore. E ainda segundo a postagem, não havia mais ninguém por lá. E mesmo após procurar em todo o entorno, não teriam encontrado nada, o que teria feito eles acreditarem que encontraram com um espírito da floresta. Mas a internet não se convence tão facilmente, e muita gente nos comentários duvida da veracidade da história, enquanto outros até acreditam no vídeo, porém acham que ele mostra apenas um animal da floresta. E é claro, sempre existem aqueles que acreditam que alguma coisa ainda desconhecida aos nossos olhos
pode ter sido encontrada naquele local. Mas e você? No que acredita? O que pode ser essa coisa atrás da árvore? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários. Histórias sobre assombrações que se parecem com mulheres vestidas de branco com longos cabelos escuros existem aos montes por aí, assim como vídeos mostrando essas supostas aparições. Porém, muitos desses vídeos podem muito bem mostrar apenas uma mulher fantasiada de fantasma. Bom, pelo menos isso não é um problema para a gravação feita por esses dois amigos, que passavam de moto durante a noite próximo de um cemitério. Dá uma olhada só no que eles filmaram. Stop. A imagem que vemos no vídeo se parece muito com esse fantasma clássico da mulher de branco, mas definitivamente não é alguém fantasiado, pois seja lá o que for, parece desaparecer no ar poucos instantes depois. E você acreditando ou não na existência de fantasmas, acho que você vai concordar comigo que essa não é a parte mais inacreditável da história, e sim a parte em que os amigos, ao invés de fugir de lá assim que viram a tal assombração, pararem para procurar por ela e tentar filmar novamente. O que nos leva à pergunta: você acredita que esse vídeo é só mais uma armação ou poderia mostrar um autêntico fenômeno sobrenatural? E você teria coragem desses caras ou fugiria na mesma hora? Quando se está dando um passeio de moto durante a noite por uma estrada de chão, pode-se esperar encontrar muita coisa estranha. Mas para tudo tem um limite, e eu tenho certeza que o que esse pessoal encontrou ultrapassou e muito esse limite. No vídeo, nós vemos um grupo de motociclistas encontrando essa figura pra lá de esquisita e até assustadora andando calmamente pela estrada. Tão calmamente que a princípio nem chega a dar atenção aos caras, mas logo em seguida para, se vira e olha diretamente para eles. Infelizmente a filmagem para por aí, tornando impossível para a gente saber como essa história realmente terminou. O que sem dúvida deixa uma boa margem para a gravação não passar de uma farsa, mas ainda assim, uma situação intrigante o suficiente para deixar qualquer um com uma pulga atrás da orelha. E eu te pergunto, o que você acha que pode ser isso? E por que a filmagem termina assim, do nada? Uma farsa com alguém fantasiado ou algo mais? Durante vários dias, esse museu que guarda artigos ligados a ventriloquismo amanhecia com a caixa de vidro que guarda esse boneco totalmente aberta, e sem conseguir encontrar uma explicação para o que poderia estar causando isso, os responsáveis pelo local decidiram instalar uma câmera para vigiar a caixa durante toda a noite. E segundo a história que está sendo contada pela internet, eles teriam conseguido essa filmagem assustadora. Em certo momento da madrugada, a caixa não só se abre aparentemente sozinha, como também podemos perceber que o boneco se move em vários momentos, mexendo a boca e até piscando os olhos, numa gravação que, seja lá qual for a explicação, é de arrepiar. O que você acha que pode estar causando esses eventos? Apenas uma farsa ou poderia haver algo de mais obscuro por trás de tudo isso? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E por falar em objetos se movendo sozinhos, um vídeo, dessa vez gravado num hospital da Índia, diz mostrar o momento em que uma enfermeira explora uma ala em manutenção do local. De acordo com a história da filmagem, essa ala do hospital tem a fama de ser o lar de acontecimentos bem incomuns, como barulhos e gritos vindos do nada, objetos se movendo sozinhos e até vultos passando pelos corredores já teriam sido relatados. E ainda segundo a história,
essa mulher resolveu aproveitar que o local estaria completamente vazio por causa de uma reforma para explorá-lo em busca de alguma manifestação do além. E seria essa filmagem que teria conseguido. Após a cadeira atravessar o quarto se arrastando pelo chão, a enfermeira foge de lá o mais rápido que pode. E após postar esse vídeo junto com a história nas redes sociais, disse não ter tido mais coragem de voltar lá. Nos comentários, muitas pessoas duvidaram da veracidade da história e sugerem que a filmagem tenha sido forjada com cordas, enquanto aqueles que creem no sobrenatural dizem acreditar que hospitais costumam servir como hotspots para esses eventos, e coisas como essa não seriam impossíveis. Mas e você? No que acredita? E ainda falando sobre a Índia e também hospitais, uma filmagem extremamente misteriosa teria sido registrada pelas câmeras de segurança da portaria de um hospital em Nova Delhi. No vídeo, nós vemos essa cadeira de rodas se movendo sozinha bem na frente da portaria do local. E como se a filmagem em si já não fosse assustadora o suficiente, ainda existe uma história por trás dela que, se for real, é capaz de fortalecer a crença na vida após a morte. Segundo a história, essa cadeira era usada por um paciente que infelizmente havia falecido naquela mesma noite, poucas horas antes do registro dessas imagens. Será possível que uma coisa dessas possa acontecer? Você acredita na vida após a morte? Quando alguém chega no estacionamento onde deixou sua moto e a encontra jogada no chão, a primeira coisa que passa pela cabeça é que algum desafeto tenha feito aquilo de propósito. Mas, no caso desse estacionamento, o dono da motocicleta pôde usar as imagens das câmeras de segurança para buscar a verdade. Só que o que ele não imaginava é que o vídeo traria muito mais perguntas do que respostas. Nos dias de hoje, muitas lojas e estabelecimentos comerciais em geral possuem câmeras de segurança vigiando alguma parte específica ou várias partes do local. E no caso dessa aqui, a câmera fica apontada direto para a porta para vigiar quem entra e quem sai. Mas parece que ela acabou gravando bem mais que isso. No vídeo, nós vemos a porta se abrir aparentemente sozinha, produzindo um som terrível. E podemos até chegar a pensar que provavelmente foi o vento que causou isso. Só que, logo em seguida, a porta se fecha, também sozinha, levando embora a teoria do vento. Atravessar estradas desertas e escuras no meio da noite pode ser uma experiência assustadora. Ainda mais quando se encontra alguma coisa difícil de explicar andando pelo meio do nada. О боже, Марина, Марина, там что-то есть! О боже! Segundo a história dessa filmagem, o casal que estava nesse carro se perdeu a caminho de uma fazenda e acabaram encontrando com essa figura medonha no meio da estrada, que eles não souberam explicar do que se tratava e nem sonharam em tentar parar para descobrir, seguindo seu caminho sem olhar para trás. Histórias e lendas sobre criaturas assustadoras existem desde os primórdios da humanidade. Mas a verdade
é que ninguém espera de fato encontrar alguma coisa que não tem explicação, principalmente no quintal de casa. Apesar da péssima qualidade das imagens, dá pra ver que tem alguma coisa ali que parece uma espécie de lobo ou alguma coisa desse tipo, só que numa versão mais grotesca. E a filmagem é tão impressionante que fez muita gente acreditar que seja o trecho de um filme ou apenas uma montagem, enquanto outros acreditam que seja apenas um animal comum que ficou estranho por causa da falta de qualidade da filmadora. E é claro, também existem aqueles que comentam acreditar na possibilidade de alguma criatura assustadora, que deveria habitar apenas as histórias de terror e os nossos pesadelos. E eu te pergunto, o que você acha que pode ser isso? Uma farsa ou algo mais? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E eu peço a você que não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e bons pesadelos!